Criatura do mundo geografia, voltei agora para falar sobre as teorias demográficas. Então, vamos falar disso. O assunto população é um dos assuntos mais comuns em prova e tu não pode deixar para trás. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, más. Bom, criatura, sempre que a gente fala sobre população, vem o assunto fome, vem o assunto estrutura, vem o assunto migrações, as taxas, mas vem também a teoria. Sim, um assunto bastante teórico, as teorias demográficas. Quem pensou o crescimento populacional, as projeções para o futuro, quais as projeções do passado deram certo hoje? Bom, na verdade, alguns caras pensaram o crescimento populacional, alguns alarmaram a população com projeções que não se concretizaram e alguns foram bem brandos. Então a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre eles. Vamos começar por esse cara, Thomas Robert Malthus. É ele o pai da teoria malthusiana e várias teorias que se ligam a ele depois da sua passagem. Qual é a base da teoria malthusiana? Bom, nós temos que entender primeiro quando que o Malthus escreveu isso, qual era o contexto em que ele escreveu isso. Não é simplesmente dizer que o cara falou isso ontem. Não, ele não falou isso ontem. Ele falou isso no final do século XVIII. Ele viveu entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Essa teoria parecia correta para ele, que vivia na Inglaterra, era um reverendo inglês. Olhou para o planeta, via muita gente nascendo, população cada vez mais crescente em alguns países, sobretudo países pobres. Analisou com calma e disse: os pobres são pobres porque têm muitos filhos. Se não tivessem tantos filhos, não seriam tão pobres. Significa então que não existe pobre sem filho, é isso? Eu conheço um professor de história, não vou expor o cara, não vou citar nomes, talvez alguns conheçam. Esse cara não tem filhos, ele é pobre, feio, gordo, é careca e recentemente passou por um implante de boné. Que merda, né? Bom, o que o Malthus falou é mais complexo do que simplesmente ser pobre porque tem muitos filhos. Malthus disse o seguinte: o crescimento da produção de alimentos segue uma progressão aritmética, uma PA, lembra lá da matemática? 2, 4, 6, 8, 10. Fim. Enquanto que o crescimento populacional se dava em progressão geométrica, uma PG, 2, 4, 8, 16, 32. Fim. Ganhou! Seguindo essa lógica, o crescimento populacional seria muito mais acelerado que o crescimento da produção de alimentos e, inevitavelmente, nós sofreríamos com a fome no planeta. Seguindo essa lógica do Malthus, o gráfico do crescimento da produção de alimentos seria esse. Enquanto que o gráfico do crescimento populacional, esse aqui. Vejam que em um dado momento existiriam mais pessoas do que alimentos para servi-las. Consequentemente, a fome seria inevitável. E a forma de evitar a fome seria um controle de natalidade. É isso que o Malthus fala. É preciso um controle de natalidade, sobretudo nos países mais pobres, uma vez que são os países com mais filhos. Essa teoria parecia correta no século XIX, muita gente acompanhou as ideias de Malthus, porém, elas não consideravam uma coisa: a evolução da tecnologia. A evolução da tecnologia fez com que a produção de alimentos aumentasse, tanto pela mecanização agrícola, quanto pela industrialização alimentícia, bem como a evolução dos métodos farmacêuticos, acabou fazendo com que a natalidade não seguisse conforme o plano de Malthus. Na verdade, as pessoas começaram a ter menos filhos. Essa curva não ascende e não tende ao infinito. Ela tem um momento de crescimento e progressão geométrica, cresce mais devagar, se estabiliza e começa a decrescer. Isso mesmo.
A população não cresce indefinidamente. Ela cresce muito rápido, cresce lentamente, para de crescer e decresce, como esse gráfico aqui. E por isso, no século XX, depois de todas as inovações tecnológicas, as ideias de Malthus foram abandonadas, né? Não. Na verdade, elas foram recuperadas logo após a Segunda Guerra Mundial por um grupo chamado de neomalthusianos, que lançam a teoria neomalthusiana. Essa teoria é uma adaptação da teoria malthusiana para o século XX e prega políticas antinatalistas em países pobres, política de esterilização, políticas de controle de natalidade, de redução do número de filhos por mulher em países pobres, dizendo a mesma coisa que Malthus dizia: vocês são pobres porque têm muitos filhos. Se não tivessem tantos filhos, não seriam pobres. Eu tenho horror a pobre! Tanto para Malthus quanto para os neomalthusianos, a fome é uma consequência do crescimento populacional e é necessário combater o crescimento populacional para que não exista fome no planeta. Em 1992, nós tivemos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a ECO 92, uma conferência sobre desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E a partir dessa análise, começa uma nova visão buscando ainda o malthusianismo. Isso mesmo, começa uma nova visão dentro das teorias malthusianas. Essa fase do final do século XX, começo do século XXI, pode ser chamada de teoria eco-malthusiana. Há uma relação das teorias malthusianas que pregam o controle de natalidade com a ecologia, com o meio ambiente. E o que se prega nessa teoria? Basicamente se prega que quanto mais pessoas no planeta, maior será a pressão sobre o meio ambiente. Então, se o planeta está a perigo, é porque existem muitas pessoas. E quem mais faz filhos, ou seja, onde mais a população cresce, é nos países pobres. Portanto, se o planeta está a perigo, é por causa dos países pobres. Criatura percebe que não é por aí. Atualmente existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta. 1 bilhão aproximadamente nos países ricos, 6 bilhões nos países pobres. Porém, esse bilhão dos países ricos consome e produz lixo em escala maior do que toda a população dos países subdesenvolvidos. Portanto, a maior pressão no meio ambiente não se deve ao excesso de pessoas, mas sim ao padrão de vida de algumas sociedades. Ou seja, a pressão sobre o meio ambiente não se deve a uma maior natalidade, mas a um processo capitalista irracional que busca desenvolver a qualquer custo, mesmo que para isso degrade consideravelmente o planeta. Tá, professor, mas qual dessas está certa? Na verdade, todas as teorias baseadas na ideia de Malthus são bem preconceituosas. Na verdade, essas teorias tentam aliviar os países ricos dos problemas, jogando para as pessoas dos países pobres a culpa dos problemas do planeta. Na verdade, as pessoas pobres não são pobres porque têm muitos filhos. As pessoas pobres não têm que ter um monte de produtos para esterilizar, para combater a natalidade. As pessoas pobres não são as responsáveis pelos impactos ambientais, pelo menos não mais do que as pessoas dos países ricos. Porém, essa ideia malthusiana, neomalthusiana ou eco-malthusiana, é uma bengala dos países ricos para se eximirem dos problemas do planeta, jogando a culpa dos problemas do planeta em outros. A teoria mais aceita atualmente também nasce no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e é chamada de teoria reformista ou teoria marxista. Ela vai exatamente de encontro às ideias do Malthus. Enquanto Malthus fala que a fome é uma consequência do crescimento populacional, os reformistas afirmam a fome e o crescimento populacional são consequências da pobreza. O que você precisa combater não é o crescimento populacional, mas sim a pobreza. Uma vez combatendo a pobreza com reformas sociais e econômicas, se combate automaticamente
a fome e o crescimento populacional. Vejam, reformas, daí o nome reformista. Essa teoria busca uma reestruturação da sociedade. Obviamente que não é a intenção dos países ricos. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma dieta digna e saudável é a ingestão de 2.500 quilocalorias por dia. E segundo a mesma organização, a produção mundial de alimentos é suficiente para uma dieta de 3.500 calorias diárias para todos os habitantes do planeta. Ou seja, já produzimos mais alimentos do que o necessário para alimentar toda a população. Isso nos mostra que a fome não é um fenômeno natural, mas um fenômeno capitalista, um fenômeno social. Se algumas pessoas sofrem com a fome no planeta, e não são poucas, é porque elas não têm acesso ao alimento, porque o alimento é um item de mercado, é um item mercadológico. Nós explicamos a fome por uma lógica capitalista, uma lógica econômica. Fome não é falta de alimentos, mas distribuição de renda para que se tenha acesso aos alimentos. Muita gente afirma que a fome é a péssima distribuição dos alimentos, que os alimentos são produzidos em algumas regiões e que a fome assola outras. Se fosse assim, o Japão seria um dos países mais famintos do mundo. A Noruega também seria extremamente faminta. E alguns países africanos não teriam problemas de abastecimento. Se você sofre com a fome, é porque você não tem dinheiro. Professor, como que combatendo a pobreza vai diminuir o número de filhos? Criatura, lembra que rico não tem filho, rico tem herdeiro. Uma vez que nós combatemos a pobreza, não só no sentido econômico, mas no sentido humano, combater a pobreza humana com uma evolução na educação, na distribuição de renda, geração de empregos, acesso à saúde, a condições básicas de moradia. Obviamente que as pessoas, tendo mais educação, terão menos filhos. Eu te pergunto, quantos filhos você tem? Pô, tô partindo pro 24º filho. Tamires, Tamara, Júlia, Esther, Ágata. Não vou perguntar pra ti, vou perguntar pra mim. Vou analisar o passado da minha família. Minha avó fez 15 filhos. Sim, ela era uma velha tarada. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A minha mãe fez 4 filhos. Menos tarada, mas ainda assim um pouquinho. Eu tenho um filho e eu acho que acabou. Mas qual era a diferença de hoje para antigamente? Qual é a diferença entre a minha realidade e a realidade da minha avó? Na realidade da minha avó, fazer filhos era muito mais tranquilo. Velho, não cai naquela história de mãe, como eu nasci. E ela vai dizer, você era um espermatozoide vencedor. Você venceu milhares de outros espermatozoides que o papai colocou dentro da mamãe, fecundou uma coisinha chamada óvulo e depois de 9 meses o doutor tirou você da barriguinha da mamãe. Isso é mentira, tá? Isso é uma mentira. Como eu sei que isso é uma mentira? Porque essa ideia de que as crianças nascem das relações sexuais é uma bobagem, a gente sabe que é uma bobagem. Na verdade, a gente sabe que o número de relações sexuais no mundo vem aumentando e o número de filhos por mulher vem diminuindo. Tá, e daí? E daí que isso explica o fato da minha mãe, uma pessoa pura, minha avó mais pura ainda. Será? Você imagina sua avó fazendo sua mãe? No! God, please, no! No! Agora imaginou, né? Sim, agora você imaginou. Vamos tentar tirar essa imagem da nossa cabeça. Não sai. Essa imagem não sai da nossa cabeça. As pessoas colocaram isso na nossa cabeça para que a gente tenha uma imagem ruim das nossas vovós, ruim das nossas mamães. Mas na verdade, de onde vêm as crianças, criaturas? Me acompanha. Se nem toda relação sexual dá origem a uma criança,
e o número de crianças no mundo vem diminuindo à medida em que o número de relações sexuais vem aumentando, essas coisas não estão relacionadas. Vamos achar uma outra coisa que também esteja diminuindo. Sim, o número de cegonhas no mundo. Cegonha é uma espécie quase em extinção. A queda da natalidade se deve à extinção da cegonha. Tá, eu sei que não é, mas isso ajuda a tirar a imagem de que minha avó era uma velha tarada. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Na verdade, senhores, se nós atualmente temos menos filhos, é porque nós vivemos principalmente em cidades e a tendência é que a população urbana capitalista tenha mais acesso às coisas à medida que ela tenha mais capital. Para minha avó ter 15 ou 16 filhos, ela só precisaria aumentar um pouquinho a horta e fazer uma peça de roupa passar para mais pessoas. Para que eu tenha mais filhos, eu estou multiplicando os gastos. Numa sociedade capitalista, ter mais filhos é multiplicar gastos. Se eu tenho acesso à educação, eu sei que quanto mais filhos eu tiver, mais gastos eu terei. Eu tenho que evitar esses filhos. Em compensação, numa sociedade mais pobre, com menor acesso à educação, à informação, eu nem sei como evitar os filhos. E assim, o número de crianças será bem elevado. Consequentemente, essa população terá muitos filhos por ser pobre e não será pobre por ter muitos filhos. Os malthusianos jogavam para os países pobres a responsabilidade. Diziam que eles eram pobres porque tinham muitos filhos. Já os reformistas afirmam o contrário. Os pobres não são pobres por terem muitos filhos, mas sim têm muitos filhos por serem pobres, por não terem dinheiro, mas por não terem condições mínimas de moradia, por não terem acesso à informação, à educação, à saúde e uma série de serviços básicos. Portanto, criaturas, se a fome é explicada pelo capitalismo, todas as ideias malthusianas são equivocadas na atualidade. Qualquer teoria que culpe os países pobres pela própria pobreza é esquecer um passado ou até mesmo um presente de exploração dos recursos naturais, de todas as riquezas desses países, para que os países ricos fossem desenvolvidos. Enquanto nós não tivermos uma série de reformas sociais e econômicas, a fome seguirá sendo um problema mundial. Enquanto as grandes potências não se preocuparem, a fome seguirá sendo um problema mundial. E enquanto eu não comer alguma coisa, eu vou ficar com fome. Tchau, até o próximo vídeo. Hey, hey, hey! 1, 2, 3, más! Oi, vó, chega! Vó, o que tu tá fazendo? Vó? Vó? Vó!